E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. O que o investidor encontraria nesses fundos hoje que você acha interessante citar, por exemplo? Olha, normalmente eu vou só tentando diferenciar um pouquinho o top do Capitânia Premium, tá? O top é um fundo mais líquido, roda com 50% em LFT e 50% do capital dele alocado em umas 70 transações, tá? E esse é um produto que permite liquidez imediata, no dia seguinte, tá? Então esse é um fundo muito defensivo, mas não obstante ele gera um resultado legal e gerou nesses últimos 10, 15 anos, tá? Então eu diria, e a gente controla o tamanho dele para não ficar muito grande, enfim, então ele fica flutuando, lá tem um range para cima e para baixo. O premium, que é o D45, que o investidor, quando for resgatar, ele pede e recebe em 45 dias, ele é um pouquinho mais sofisticado, ele deve rodar alocado 70%, 75%, mas também com uma carteira diversificada de papéis de crédito e um pouquinho de fundos imobiliários, que a gente seleciona, acho que 2%, 3%, se eu não me engano. Fundo não... de papel? Aí um pouco de tudo, porque como a gente tem essa estratégia muito grande na Capitânia, a gente fica vendo o que é o interessante do momento, porque às vezes fundo de papel tá caro, aí vai para fundo de propriedade, shopping, laje, enfim, a gente fica só vendo o que seriam, sei lá, 10, 20 fundos com bom upside pro próprio Capitânia Premium, tá? E o resto, que é mais ou menos uns 25, 30%, em títulos públicos, mais para ser a questão de que no final do dia eu tenho que estar preparado para dar liquidez. Sim. Em D45. E os dois, nesses últimos 10 anos, têm bons resultados, tá? E respeitam exatamente a nossa filosofia. Se você abrir a carteira, você vai achar um montão de debêntures ali dentro, alguns fundos de recebíveis, que são os FDICs, um ou outro CRA, que são os financiamentos agrícolas, alguns CRIs e fundo imobiliário um pouquinho. Tá? Então é bem a Capitânia. Se você perguntar o que a gente faz há 20 anos praticamente, é tentar achar esses nominhos por aí que tem um bom risco-retorno. Tá? Então são transações de debêntures, os FDICs, as debêntures de infra, CRI, CRA e por aí vai. Então a gente ficou bem especialista. Tá? E uma coisa até para complementar é que o tamanho nosso veio trazendo uma certa vantagem de acesso aos ativos. Então, quando alguém tem alguma transação interessante, que é meio grandinha, acaba mostrando para a gente, sempre a gente é os 3 primeiros, mais ou menos, e muitas vezes essa transação só vai para dentro de fundos e não chega no investidor final. Sim. Chega indireto, porque o investidor vai estar como cotista desses fundos. Então tem alguns papéis que vamos falar que circulam menos nos mercados de capitais, tá? E até porque são mais sofisticados, são, assim, obviamente tem um alvo de retorno maior, mas são um pouquinho mais sofisticados, tá? É como se eu tivesse colocando que o investidor vai investir em ações de grande porte e médio porte, mas nas pequenas e pequeno-médias, que são bem específicas, menos, porque assim, você tem que estar mais próximo dos papéis, tá? Então é um pouquinho isso que a gente faz no dia a dia. Bom, o Arthur falou algumas siglas. Você conhece todas, Boludinha? Debenture, eu sei um pouco, mas é legal decifrar. Eu vou pedir para ele explicar algumas, mas, por exemplo, no fundo aqui, o Capitânia Premium, ele falou de LFT. LFT é o nome antigo do que a gente encontra hoje, né? Se você for acessar pelo Tesouro Direto, é o Tesouro Selic, é um título público pós-fixado. Então tem bastante para dar liquidez para o investidor, inclusive por isso que a gente tem no fundo da Arca, porque a liquidez lá, se eu não me engano, está em D+7, então a gente tem que estar pronto para devolver o dinheiro do investidor em um prazo curto, por isso tem uma alocação nesse fundo. E depois a gente vai para os outros para acessar produtos mais sofisticados, como o Arturo falou. O Howard Marks, que eu acho que é um cara que eu estou citando bastante aqui no podcast no final das contas, uma vez ele mostrou os princípios dele para alocar capital. E um dos princípios era participar apenas de mercados ineficientes, tirando em situações exponenciais que acontecem a cada frequência de alguns anos, que é quando o mercado cai muito, porque na visão dele não basta comprar coisas boas, tem que comprar bem, quando os preços estão baixos.
Mas por que ele tinha essa ideia de participar de mercados ineficientes? Porque ele falava, olha, um mercado acionário, ainda mais o americano, que é onde ele está presente, e ele tem muito dinheiro para alocar, então não consegue ficar pegando mercados pequenos, ainda mais quando você pensa que ele tem centenas de bilhões de dólares para alocar e vem para o real, isso multiplica por 5 ainda. Sim. Ele fala, em mercado onde tem muita gente olhando, não tem tanta oportunidade. Se o cara tá vendo Apple, ele tá fazendo conta de Apple para ver o quanto vale a empresa o dia inteiro. Então vai estar mais ou menos num preço justo. É muita informação, muitos participantes, baixos custos de transação. Então ele procurava mercados ineficientes. E se a gente entra nessa renda fixa de crédito privado, é um mercado ineficiente. Tem pouca gente participando. Eu até citei que o investidor pessoa física pode pegar algumas coisas sozinho na plataforma da corretora, mas não vai pegar com a mesma taxa que o fundo pega. Porque quando aparece na plataforma, sei lá, você vai olhar no site da Ambima, quanto é que era a taxa, era IPCA mais 5, lá vai estar IPCA mais 4,5, porque o pessoal já pegou uma partezinha para eles. Afinal, eles estão distribuindo, eles querem ganhar alguma coisa também. O fundo não. Você paga uma taxa, mas pega uma rentabilidade mais alta no final das contas.